E aí, abençoados e acelerados, graça e paz. Como que vocês estão? Firmes, fortes, motivados, cheios do Espírito, animados para mais uma live poderosa na presença de Deus. Estou fazendo uma degustação do que vai ser a consultoria Revolução nos Negócios. Estou aqui passando mel na sua boca, como diz o outro, para você ficar com vontade de participar, caso você ainda não tenha feito a inscrição. Eu tô dando essa degustação, né? Antes de ontem falei da revolução nas finanças, ontem da revolução nos resultados. Agora eu vou falar para você da revolução nas vendas. E amanhã, última live, revolução nos negócios. E aí, como diz o outro, acabou o que era doce. E aí agora só na consultoria a partir de segunda-feira. Então, conecta aqui agora, não fica de fora. O conteúdo que vai ser compartilhado aqui hoje vai ajudar você a já ver uma multiplicação nas suas vendas ou, no mínimo, expandir a sua visão sobre isso e ver a importância de você investir na sua equipe de vendas ou num treinamento de vendas para você se qualificar para crescer como um vendedor que busca realmente resultado, né? Como eu falei na live de ontem, não é só cumprir tarefas, não é só fazer um monte de coisas, mas é produzir resultados duradouros, que se multiplicam, que é bênção na sua vida, na vida de todo mundo que está envolvido. Então eu acredito que hoje você vai ser chacoalhado aí para viver essa revolução. E é claro, não vou entregar todo o conteúdo do que vai ter na consultoria, porque na consultoria vai ser um dos principais pilares a gente falar de vendas. Por quê? Porque não adianta a empresa ser bem gerida, bem administrada, né, bem divulgada, se ela não faturar, se ela não vender, quebra. Então, eu já vivi isso na pele, eu sei o que eu estou te falando e já vi muitos casos semelhantes. Então é importante você conectar, fica aqui até o final e se inscreva na consultoria Revolução dos Negócios. Por quê? Porque você vai precisar de todo esse conteúdo, né? Vão ser muitas aulas só falando de vendas, de divulgação, de marketing, captação e retenção de cliente e estratégias que a gente vai incluir no planejamento estratégico para ir executando e o faturamento ir crescendo, a margem de lucro ir aumentando, a sua retirada ir crescendo, tudo isso vai ser multiplicado e recurso na sua mão tem propósito. Vai abençoar a vida sua, de quem você ama, de quem está perto de você, mas de muitas outras pessoas, além de impulsionar a mensagem do Evangelho. Amém? Então vamos orar, começando a live de hoje. É claro que você está lembrado que essas lives não são de graça. Para participar você tem que pagar, então já começa a fazer igual os irmãos estão fazendo aí, ó. Já coloca que está pago. Então vem aqui no aviãozinho, clica aqui agora. Vamos lá, rapidão, por favor. Estou te pedindo carinhosamente. Valoriza a oportunidade que Deus está te dando para você alcançar mais pessoas e investir para que mais gente tenha a transformação que você está tendo. Então clica aqui no aviãozinho, sai marcando o povo que você conhece, prioriza quem está com a bolinha verde na foto, essa pessoa está mexendo no Instagram agora e compartilha para todo mundo. Depois de fazer isso, você vem aqui nos comentários e escreve, tá pago. Amém? Então vamos lá, enquanto você faz isso eu vou orar, abençoando a live de hoje. Papai, no nome de Jesus, começamos mais uma live na tua presença, na dependência do Senhor. Que o Senhor venha expandir a revelação, a compreensão, trazer nitidamente o foco que é necessário para que eles não apenas conquistem os resultados, mas os administrem e os multipliquem. E que assim o Senhor multiplique também o seu favor sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, hoje eu vou fazer um pouco diferente, porque em vez de começar com um texto bíblico, eu vou falar eles no decorrer da aula. Mas eu quero começar com uma pergunta. Você que está aqui nessa live, você sabe de fato o que é motivação? Quem que sabe? Coloca aqui para mim. Tenta descrever para mim aqui nos comentários o que é motivação. Põe aqui para mim, por favor, eu quero ver a resposta de vocês. Por quê? Porque eu tenho uma impressão que pouquíssimas pessoas sabem de fato o que é motivação. E por que eu afirmo isso? Porque ficam tentando... Como que eu posso antecipar antes de vocês responderem? Ficam tentando motivar outros, mas eu preciso te falar, é impossível você motivar outra pessoa. O máximo que você pode fazer é isso que eu vou te explicar agora. Lembrando da definição de motivação, porque motivação é o motivo que gera ação. Lembrando do motivo que a pessoa tem para agir, aí ela vai agir. Então, se você lembrá-la do porquê que ela está trabalhando, com certeza ela vai produzir resultado. Participei do Mesa dos Notáveis essa semana e uma das coisas que eu falei é isso, que com os meus vendedores eu sempre deixei claro. Falei, olha, se você sai de casa para vender,
você vai ficar feliz se vender uma venda ou vai ficar triste se não vender nenhuma. Mas se você sai de casa para realizar o sonho da sua família, para abençoar pessoas, para mudar histórias, para entesourar para os seus filhos, né, baseado num objetivo mais amplo, num propósito mais nobre, acredite, querido, você vai ter resultados muito maiores do que apenas quem está querendo fazer uma venda. Então por quê? Porque motivação é isso, é o motivo que leva a pessoa a fazer aquilo. Por isso que você não tem que ficar lançando um monte de campanha de premiação que não faz sentido e que não faz ninguém motivar a fazer coisa nenhuma. Tem um monte de empresário que não sabe, vai ser ruim assim lá na China, não sabe lançar campanha de premiação. Ele lança um monte de campanha que não surte efeito nenhum, ninguém vende mais, ninguém trabalha mais, ninguém motiva mais. Por quê? Porque não faz sentido para as pessoas aquilo que está sendo lançado. Então você precisa entender. Primeira coisa que eu quero te falar, para viver uma revolução nas vendas, você tem que descobrir qual é o motivo que cada funcionário, cada vendedor seu tem para agir. A partir do momento que você descobre esse motivo, você consegue alinhar os objetivos da empresa com a chance dele conquistar esses objetivos dele, pessoais. E ele realizar esses motivos dele. E aí então você vai ver ele agindo com muito foco. Então vou te dar um exemplo. Imagina que você precisa aumentar 30% nas suas vendas. Só que isso vai aumentar também o seu lucro, vai aumentar tudo na sua empresa. Então você pega dessa margem a mais que você vai ganhar, você define uma verba para você gastar com premiação, caso você consiga chegar nos 30%. Só que em vez de já falar que vai dar uma moto para todo mundo, sei lá, ou o campeão vai sortear, você tem que descobrir o que faz sentido para cada um. Por quê? Porque pode ser que um monte não quer ter moto. E você vai pagar 10 mil na moto, ele vai vender por 7 para vender rápido, para fazer virar dinheiro. Você jogou 3 mil reais fora e nem motivou ele tanto assim. Então descubra o que é realmente relevante para cada um da sua equipe. Você já começa daí a criar um cenário propício para viver uma revolução. Agora, outra coisa que é importante você entender é o que é preciso para fazer uma venda. E também poucos empresários entendem isso. Você sabe, para vender qualquer coisa você precisa de 3 elementos. Primeiro, um produto, depois uma oferta e depois um vendedor. Se o produto for bom, a oferta for boa, o vendedor for bom, vai vender. Se o produto for ruim, a oferta for boa e o vendedor for bom, vai vender também. Se o produto for bom, a oferta for ruim e o vendedor for bom, também vai vender. Agora, se o produto for ruim, a oferta for ruim e o vendedor for bom, incrivelmente também vende. Então, qual que é o único caso que não tem jeito de vender? Você pode ter um produto bom, uma oferta boa, mas se o vendedor for ruim, não vai vender. Então, resumindo, o que é que na verdade você mais precisa para vender? Bons vendedores. Você precisa de pessoas habilitadas para expor o produto, para entregar, né, com exatidão a sua proposta, a missão da empresa, os benefícios, as qualidades daquele produto. Agora, se quem trabalha para você mal sabe explicar as coisas, mal sabe quebrar objeções, mal sabe resolver problemas para os clientes, então você vai vender sempre pouco. Então você tem que focar não em aumentar a equipe de vendedores, não em melhorar o produto, não em ficar dando desconto, você tem que focar exclusivamente em qualificar a sua equipe de vendas. Quanto melhor for os seus vendedores, mais você vai vender. Mesmo que o seu preço não seja o melhor do mercado, mesmo que o seu produto não seja o melhor do mercado, mas se o vendedor for o melhor do mercado, sua empresa vai vender muito. Mas, de novo, tem um monte de gente que está aqui nessa live que não fez a inscrição ainda da consultoria Revolução nos Negócios, porque ele não se preocupa em investir para desenvolver a equipe. E lembre-se, um dos pilares, um dos fundamentos dessa consultoria vai ser vendas. E não só isso, nós vamos ter uma imersão completa, que vai ser esse treinamento aqui completo. Revolução nas Vendas, 5 horas de treinamento. Uma imersão online, ao vivo, que você vai poder incluir toda a sua equipe para participar nesse dia ao vivo ou assistirem depois a gravação, caso não possam estar ao vivo. Mas não só sua equipe, você vai poder envolver todos os seus funcionários, seus discípulos, seus parentes, todo mundo que você quer ver acelerando nessa área. Lembra que são 7 imersões durante a consultoria. Em todas elas, você que está inscrito vai poder colocar mais gente para assistir. Elas não vão ser abertas ao vivo, não. Vai ser restrito pelo Zoom, mas o acesso você só vai receber se inscrevendo. Por isso que se você não fez a inscrição ainda, pelo amor de Deus, resolve a vida agora. rafaelalmeidaplay.com, não fica de fora não. Mas vamos avançar. Agora, uma vez que uma empresa tem uma vaga para contratar um vendedor, aí está um outro problema. Por quê?
Porque a maioria das empresas contrata quem não é vendedor e nem quem quer ser. Ixi, tá tocando interfone aqui logo agora. Pai amado, vou ter que gritar minha mulher aqui, que ela tá lá no quarto, ela não vai ouvir não. Dani! Não vai ouvir. Vai ficar tocando. Daniele! Atende o interfone para mim, por favor, amor. Atende lá, Felipe. Então presta atenção aqui, vamos continuar na toada aqui. A vida não é fácil não, né? Quem sabe faz ao vivo, já diria o Faustão. Então presta atenção aqui. A empresa vai contratar um vendedor. O que ela faz? Contrata gente que não quer ser vendedor, que nunca foi e nem quer se tornar, que não está preocupado em treinar, em se capacitar, está olhando vendas como um bico passageiro até ele arrumar algo melhor. Pelo amor de Deus, se você for contratar um vendedor, tenha critérios estabelecidos. Mesmo que seja alguém que não tem experiência em vendas, mas que seja alguém que tem paixão por aprender, que quer trabalhar nisso, que quer cair para cima e fazer a coisa acontecer. Então eu defino sempre o seguinte, o que as empresas procuram num vendedor? Que eles sejam verdadeiros vencedores, que gostem e precisem de ganhar muito dinheiro, que sejam focados, motivados, ou seja, saibam os motivos que eles têm para agir, que sejam constantes, felizes e empreendedores, resolvedores de problemas, criadores de soluções. Agora, mais uma vez, se você vai ter uma equipe de vendas, olha a diferença que vai fazer se você contratar gente que não quer trabalhar com vendas, que para ele é só um bico, ou então ele já trabalha com vendas há muitos anos, mas não virou nada, nunca fez um curso, não se capacita, não olha vendas como uma profissão. Aí você tem um cenário. E do outro lado, você está contratando, está montando uma equipe de gente apaixonada por vendas. De gente que sabe que pode ganhar muito dinheiro e precisa de ganhar. Que não quer viver com o básico. Que entende que como vendedor ele pode rachar de ganhar dinheiro. Então presta atenção, você como empreendedor é você que define o perfil. É você que aceita ou não na sua equipe o tipo diferente de pessoas que você tem diante de você. Qual dos dois tipos de gente que você vai querer? É esse tipo de equipe que você vai montar que vai determinar também o resultado que você vai ter. Percebe como é importante? Oh Deus, eu tenho que treinar vocês. Eu não posso deixar vocês errando nessas coisas não. Que o Senhor me dê graça para que nenhum de vocês fique de fora da consultoria. Porque imagina, depois de 4 meses de aula, 14 semanas, imagina você focado, recebendo esse tanto de conteúdo, sua equipe participando das imersões, como que não vai estar o resultado da sua empresa? E não só isso, os critérios agora que você vai ter para contratar novas pessoas para sua equipe. Aí eu sei que você está pensando de repente assim, não, mas minha empresa não tem vendedor. Que seja, você tem um salão de beleza. Filho, cada atendente ali é um vendedor. Você tem um consultório odontológico, a sua secretária é uma vendedora. Não importa qual seja o seu segmento, todo mundo que trabalha com você tem que se desenvolver para ser vendedor focado em produzir resultado. Senão, o que vocês vão ficar fazendo? Brincando de amarelinha? Trocando figurinha? Falando tanto que cada um é gente boa e fazendo amizade duradoura pro resto da vida? Não, querido, tem que produzir resultados, senão a empresa quebra. Então, depois de produzir resultados, você vai poder cumprir propósito, vai poder ganhar o povo para Jesus, você vai poder levar para a igreja, você vai poder abençoar a família deles. Mas se sua empresa não vender, vai quebrar, aí você não vai cumprir propósito nenhum. Que o Senhor te dê uma atitude prática agora, em nome de Jesus, que você entenda o que você está ouvindo e decida não ficar de fora desse mover. Você não pode brincar com isso. Eu fico percebendo alguns irmãos, eu postei pedindo o motivo, por que você ainda não se inscreveu? Eu fico horrorizado, alguns literalmente não estão nem aí, pai amado, me dá preguiça. Mas eu não desisto, eu sou do céu e não desisto nunca. Não sou brasileiro, sou do céu e não desisto nunca. Por quê? Porque ou são preguiçosos, ou não têm disposição de investir, ou não vêem necessidade, ou são bons de dar justificativa, mas o fato é que vai entrar ano e sair ano e a coisa vai ficar do mesmo jeito ou pior. Então, se você quer cumprir o propósito, se você quer multiplicar, se você quer prosperar, não tem jeito. Passa obrigatoriamente por lançar sementes, por investir, por se capacitar, por expandir habilidades, ferramentas, visão, qualificar a mão de obra. Para quê? Para que quanto mais conhecimento você tem, mais sabedoria Deus te dê, mais Ele possa multiplicar o que está na sua mão. Mas volta para cá. Outra coisa que é fundamental é que você não pode contratar vendedores e nem manter na sua equipe quem não é cliente daquilo que ele está vendendo. Se o vendedor não acredita no que ele vende, ao ponto dele comprar aquilo, ele não vai conseguir vender.
Então não quer dizer que ele tem que ter dinheiro para comprar uma BMW de 1 milhão, por exemplo, se ele trabalhar numa concessionária. Porque de repente ele não tem condições. Mas se ele tivesse 1 milhão, ele compraria aquele carro? Se a resposta for sim, ele vai conseguir vender. Agora, se a resposta interna para ele for não, eu não acredito nesse produto. Para mim, esse não é o melhor salão, não é o melhor consultório, não é a melhor representação, esse não é o melhor. Eu, tendo dinheiro e precisando, eu compraria do concorrente. Então, ele vai ser uma porcaria de vendedor. Então, você tem que fazer um trabalho primeiro de convencimento, de venda para a sua equipe. Porque a sua equipe tem que se tornar cliente daquilo que ela vende. E você, como vendedor, se você está aqui assistindo e vai entrar na consultoria, porque você entende a necessidade de se desenvolver como vendedor e criar um planejamento e participar de tudo isso, porque a consultoria não é só para empresários, é para empresário, autônomo, profissional liberal, vendedor, quem quer empreender e quem está estudando. Para você não virar um tchonga na vida aí que sabe fazer um monte de coisa, mas não dá conta de se vender. É o melhor otorrino, é o melhor dentista, é o melhor isso, é o melhor aquilo, mas ninguém compra, porque você não sabe se vender. Então toda profissão precisa se habilitar para venda e planejamento e execução. É os 3 pontos fundamentais. Você tem que saber vender, isso está incluído o marketing, a divulgação. Você tem que saber fechar vendas, tem que saber fidelizar cliente, tudo isso está no pacote das vendas. Mas não só isso, você tem que saber muito mais, você tem que saber planejar, você tem que saber colocar no papel as ideias, criar um cronograma de execução. E não só isso, você tem que executar, porque não tem ninguém que eu conheço que é ruim para ter ideia. Tem um monte de gente que planeja que é uma maravilha, mas não executa nada. É ruim de serviço para executar. Então aqui na consultoria você vai aprender tudo isso. Você vai aprender a vender, a divulgar, a criar o planejamento, fazer o diagnóstico primeiro, criar o planejamento, o cronograma de ação e depois a execução. E eu ainda te acompanhando. Mas vamos voltar. Outra coisa que é fundamental, aí eu já entro nos versículos que eu quero compartilhar, está lá em Provérbios capítulo 22, versículo 29. Meus assistentes, escreve aqui para mim, por favor, PV, Provérbios, capítulo 22, versículo 29. Presta atenção, o que a Bíblia diz? Vê um homem perito na sua obra, perante reis será posto, e não entre a plebe, não entre a multidão. Então presta bastante atenção, para você viver uma revolução nos resultados, nas vendas da sua empresa, no faturamento, no lucro, você tem que estar cercado de especialistas. Não pode ser amador. Mais uma vez, você tem que entrar na consultoria dessa e colocar sua equipe toda para participar das imersões. Por quê? Porque isso vai esticar habilidades, as ferramentas delas. Para quê? Para que se tornem especialistas. Você tem que entender isso. Quando você se torna expert em algo, o que isso faz? Te projeta, te valoriza. Valoriza seu passe, amplia seu resultado. Então é aquela coisa, não é sair dando tiro para tudo quanto é lado, é ser um sniper. É ser estratégico. Mas quantos vendedores se tornam realmente especialistas naquilo que vende? O último caso meu como vendedor, eu peguei imóvel para vender, nunca tinha vendido na vida. Mas aí quando eu peguei um loteamento para vender, parei, eu fui especializar, eu decorei nome de rua, quadra, lote, o tamanho de cada lote, o valor do metro quadrado, o valor total, o valor da entrega, o valor da parcela, decorei. Eram 64 lotes. Por que eu fiz isso? Porque aquilo podia mudar minha realidade financeira, na necessidade que eu estava. Eu tinha um monte de objetivo e o que aconteceu? Eu me dediquei para aquilo, eu criei argumentação, criei estratégia de abordagem, eu criei quebra de objeções, decorei localização, tamanho, valor, argumentações para utilizar em cada um dos lotes. Em tudo isso, fui para lá, me dediquei nisso. Demorou um dia, literalmente. O que aconteceu? Em um mês, vendi quase 20 milhões de reais, ganhei 1 milhão de reais de comissão. Em um pouco mais de um mês, para não falar que foi 30 dias exato. E virei o rei da aldeia, como diz o outro, lá, o povo lá mesmo que me apelidou. Por quê? Porque foram 14 vendas, 20 milhões de reais de faturamento, 1 milhão de reais de comissão. Quantos vendedores você conhece que ganham 1 milhão no mês como vendedor? Eu posso falar, estou aqui diante de Deus falando, ganhei 1 milhão de reais. Mais uma vez, não foi em um mês exato, foi um pouco mais. Percebe? Mas por quê? Porque não era um amador dando tiro para tudo quanto é lado, oferecendo lote de 2.800.000 igual um dos que eu vendi, para quem não consegue comprar um apartamento de 40 metros quadrados. Então, tudo isso faz parte de você se tornar um especialista. E eu estou afirmando, em cada segmento, em cada profissão, tem como especializar e multiplicar radicalmente os resultados.
Você pega a Kroll, vou usar como exemplo, né? Um consultório odontológico, não sei por que eu estou dando esse exemplo, certo que tem um monte de dentista aqui. Mas é um consultório odontológico, o que que faz? Entendeu que o odontólogo ali, o dentista, não é o melhor para vender. Aí ele montou uma equipe de vendas. Aí você vai lá, entra no consultório, faz o diagnóstico, aí você cai numa sala e o vendedor vem, não é o dentista, é o vendedor. E ele vai pegar você, ele vai te convencer a fazer o que você precisa, tratar as bicheiras, obturação, cárie, esses trem, mas vai te convencer a fazer muito mais coisa. Claramente, ajuste, põe isso, põe aquilo e tal. E aí ele vai vender muito mais. Por quê? Porque ele é um vendedor especialista na argumentação, na abordagem, no fechamento, em tudo isso. E mais uma vez, em todos os segmentos. Se você se especializar, seu resultado vai ser radicalmente transformado. Mas eu não vou te ensinar aqui como especializar item por item. Abordagem, demonstração do produto, apresentação dos benefícios, das qualidades, quebra de objeções, fechamento, pós-venda, tudo isso eu vou dar na imersão lá dentro da consultoria. Mas outra coisa fundamental que você vai ver pouquíssimos vendedores focados. Oh Jesus, o Senhor tem que me ajudar, me dá paciência, porque tem tanta gente que é vendedor, ou tanta gente que é empresário, está aqui nessa live, trabalha com vendas e não está focado nisso. Presta atenção, você tem que ter um objetivo nítido em todos os seus dias de trabalho. Você tem que trabalhar para bater recordes. Mas quantos são os vendedores que estão trabalhando com esse foco? Raríssimos. A maioria só está preocupada em vender, e se fizer uma venda para ele tá bom. Eles nem sabem quanto que é o recorde deles. Então aqui já vai para o meu próximo tópico, você tem que ter todas as informações. Eu vou falar muito disso agora, mas vou começar falando dos recordes. O vendedor ele tem que ter as informações, qual foi o dia que ele mais vendeu, a semana que ele mais vendeu, o mês que ele mais vendeu, o ano que ele mais vendeu, qual que é o produto que ele mais vendeu, e ele tem que trabalhar todos os dias para bater esses recordes, para estabelecer um novo patamar. Então vamos supor que o recorde de vendas do vendedor num único dia foi 112 mil, por exemplo. Então ele vai trabalhar todo santo dia para vender 113. E ele não vai descansar. E ele bateu 113, pronto, agora ele vai trabalhar para bater 114. E você como empresária, isso é uma das coisas que eu incluo dentro do planejamento estratégico junto com você, é criar uma maneira de remunerar esse vendedor que bateu recorde. Toda vez que a empresa bater recorde, o vendedor bater recorde, a equipe é recompensada e o vendedor individualmente é recompensado. Para quê? Para que você crie uma cultura no seu negócio. Para que todos os seus funcionários trabalhem focados em bater recorde. Numa das empresas para quem eu prestei consultoria, revolucionou. Por quê? Porque pegou o vendedor, ganhava 3 mil reais por mês. Eu não estou mentindo, irmãos. Falo na presença de Deus. Em 6 meses tinha vendedor ganhando 40 mil reais. Era a mesma pessoa, a mesma. Mas que com os motivos sendo clarificados diante dela, se especializando, passando pelos treinamentos e dentro desse planejamento que a gente fez, ação após ação, o resultado foi aparecendo. E os recordes foram sendo batidos. Aí a empresa sai de 3 milhões e 600 e pula para 21 milhões de faturamento em um ano. Batendo recorde mês após mês, faturando mais do que no mês anterior e vendedor todos os meses batendo. Por quê? Porque tem um caminho claro para ser traçado. Mas seja honesto. Quantos aqui trabalham para bater recorde? Levanta a mão se você é esse. Que todo dia, toda semana, todo mês, todo ano você está trabalhando para bater recorde. Na sua empresa, nas suas vendas, motivando a sua equipe para isso. Ah, não duvido, não vai ter ninguém. Se tiver, 2%. Muito triste isso. Mas, mais uma vez, é um dos pilares que nós vamos trabalhar dentro da consultoria. Mas eu estou aqui te dando uma degustação. Eu estou só te falando os pontos. Na consultoria eu vou ensinar a fazer. Nós vamos executar juntos. Vamos criar o planejamento. Eu não vou fazer por você. Eu vou ensinar você a fazer o diagnóstico, o planejamento, o cronograma e executar. E eu vou acompanhar para tirar dúvidas e ir ajeitando as coisas. Por quê? Porque se eu fizer tudo, você vai ficar dependente de mim pro resto da vida. Não é o que eu quero. Por quê? Também. Porque Deus não quer multiplicar só o seu negócio que está na sua mão hoje. Ele quer que você tenha outros negócios. Aí você entrou de sócio num outro negócio ou abrir um outro negócio, você tem que dar conta de, sem mim, fazer o diagnóstico, o planejamento, o cronograma e a execução. Mas isso em todos os pilares que forem estabelecidos na sua empresa, e tudo isso você vai ouvir mais na mentoria. De novo, só estou te dando uma degustação, passando um melzinho na boca, para você entender que você não pode ficar de fora do negócio desse. Mas vamos avançar ainda, falando de ter todas as informações. Essa é uma parte que eu, como vendedor, trabalhando como vendedor há 26 anos, e quando eu me preocupei com isso, foi uma revolução nos meus resultados, né? Nas minhas vendas, no meu ganho e tudo mais. Informações.
vendedor nenhum hoje em dia tem informação de nada, eu fico chocado. A maioria esmagadora você tem que implorar para ele usar um CRM nas empresas que utilizam. A maioria nem utiliza. E aí ele não tem controle de nada, absolutamente nada. Necas que tipo iribiriba. O Jason que gosta dessa expressão. E ele não tem informação nenhuma, ele não sabe quem são os clientes, o que o cliente gosta, quantas vezes ele falou com o cliente, qual que é o histórico desse cliente, se o cliente já comprou dele, se não comprou, como que tá, como que não tá. Não tem informação nenhuma de coisa nenhuma, de zero, nada. Mas não é só esse tipo de informação que você tem que ter. Você tem que ter informações também a seu respeito como vendedor. Com quantos clientes você falou, quantas vendas você fechou, quais são os motivos que os clientes estão dando para não comprar de você. Tudo isso você tem que ter clareza. Para quê? Para você atacar um por um dessas informações. E aí, tendo clareza a seu respeito, aí eu vou falar de mim aqui, se você tinha dúvida agora, você vai ter certeza que eu não bato muito bem da cabeça, porque todo mundo que ficava sabendo o que eu fazia achava que eu era doido. Por quê? Porque eu tenho uma agenda, eu tinha, né? Trabalhava, na época não tinha smartphone, tablet, nada, você trabalhava com agenda de papel mesmo, né? Durante muitos anos, depois eu fui modernizando, né? Fui o primeiro da minha família a ter celular, a ter notebook, tudo isso eu fui o primeiro a comprar, porque eu já ganhava bem, desde sempre. E aí o que acontecia? Eu anotava tudo a meu respeito, a respeito dos clientes, a respeito do ponto de venda, a respeito de tudo. E aí eu usava várias, tinha ano de eu usar 12 agendas, uma por mês, anotando. Por quê? Porque eu pegava, por exemplo, qual que era o meu alvo? Era criar um cenário perfeito. Vou pegar o que é o dia ideal. O dia ideal, eu tenho tudo detalhado, eu tenho que ter dormido tantas horas, eu tenho que ter acordado antes, eu tenho que ter tomado um bom banho, um bom café da manhã. No trajeto para o trabalho, eu tenho que ter feito ali uma palavra cruzada ou lido alguma coisa para ativar meu cérebro já e velocidade de raciocínio. Chegado antes do ponto ou da empresa abrir, para poder lavar o rosto, ir no banheiro, fazer o que for, para na hora que abrir eu já estar em ponto de bala para começar a vender. Aí eu saber quantos clientes eu falei, por que eu vendi, por que eu não vendi, em qual hora que eu vendo mais, em qual hora que eu vendo menos. Quais são os dias que mais vende, os dias que menos vende, as semanas, os meses. Por quê? Porque o vendedor que não tem essa informação, ele vai jogar dinheiro no lixo. Vai jogar dinheiro no lixo. Como, por exemplo, na hora que mais vende, ele sai para resolver um problema pessoal. Na semana que mais vende, ele falta para resolver alguma coisa. Ou no mês que mais vende, ele tira férias. E aí no mês que é mais difícil para vender, ele está lá o dia inteiro plantado. Porque não tem informações. Mas quem tem que ter isso? É o vendedor profissional, mas é a empresa que também quer acelerar, que quer crescer. Então, dentro da consultoria, mais uma vez, estou sendo pedante aqui, insistente no ponto, mas vou te ensinar a colher todas essas informações. Você vai definir quais são as informações importantes para o seu negócio, para a sua profissão, para a sua carreira, para os seus resultados. E aí, uma vez que você obteve essas informações, eu vou te mostrar quais são fundamentais, quais são dispensáveis, porque tem um monte de gente que gasta tempo também acumulando informação que não produz resultado nenhum. E aí não foca naquilo que dá resultado. Então tudo isso você vai aprender dentro da consultoria. Agora uma outra coisa que eu vou te ensinar aqui agora, que em nome de Jesus você vai atender. É um ditado popular, aquele que não ajuda, pelo menos não atrapalha, não é? Mas eu vou mudar esse ditado, porque o que não ajuda, atrapalha. Deu para entender? É aquela coisa, quem não ajuda, pelo menos não atrapalha. Mas eu estou afirmando, quem não ajuda está atrapalhando. Deu para entender? Então repete aqui para mim. O que não ajuda, vírgula, atrapalha, exclamação. Afirmando, atrapalha. Escreve aí para mim. Isso, vai escrevendo aí. O que não ajuda, atrapalha. Por quê? Porque não tem nada que é neutro. Não tem nada que é neutro. Aquilo que não está contribuindo para você crescer, faturar, vender, está atrapalhando suas vendas. Então, vou dar alguns exemplos aqui para você ter clareza, né? Vamos supor, uma vez eu estava do lado de um vendedor, lembrei disso agora. Vou usar uma referência dupla. Então, vamos supor que tem dois vendedores no stand, num ponto de venda, numa loja. Um fala um português corretíssimo. Né, lá em Porto Alegre eu trabalhei do lado de gente que falava um português assim que era difícil até de entender. 2 copos de leite quente, né, porque ele não transforma nem o leite em leite, porque não é com I, que escreve é com E, então ele fala leite. Né, então assim, corretíssimo no português, na conjugação verbal, né, nos tempos e tudo mais. E o outro fala tudo embaralhado. Eu fiz, nós vai, emagrecer, voar e tudo.
Presta atenção, falar o português corretamente pode não aumentar suas vendas, mas falar errado pode prejudicar, deu para entender? O que não ajuda vai atrapalhar. Pode não ajudar. Falar o português correto, você não vai ter um resultado extraordinário só porque você fez um curso de língua portuguesa e agora você fala impecavelmente. Pode não aumentar suas vendas, mas eu estou aqui afirmando para você, falar errado prejudica as vendas. Prejudica porque eu já vi incontáveis casos de vendedor perder venda porque o cliente perdeu a paciência. Quando você pega alguém um pouquinho mais culto, ele perde a paciência, ele fecha o coração. E outra, ele qualifica a empresa por baixo. Ele nivela a empresa por baixo. Que ele olha a empresa e fala, não, olha o nível desse vendedor, o cara falando desse jeito, tudo errado. E um ignorante, essa empresa, ela não merece meu dinheiro, não merece que eu compre dela. Agora, quando você pega uma empresa que, no mínimo, isso passa, como diz o outro, despercebido, não chama atenção de forma negativa, já está ajudando a não atrapalhar. Deu para entender? Aquilo que não ajuda, atrapalha. Vou te dar um outro exemplo. Trabalhar com a camisa de time de futebol vai ajudar você a vender mais? Não, mas pode atrapalhar você a vender. Por quê? Porque se você está com a camisa de um time e aborda um cliente que torce para outro, ele já cria uma resistência com você só por causa do time que você tem. Só por causa disso, você nem abriu a boca, mas ele olha, é de um time concorrente do dele, você já começa perdendo na conversa, percebe? Uma outra coisa, senso de humor, pode fazer vender mais? Talvez pode, mas pode fazer vender menos? Pode, com certeza. Porque se você for brincalhão demais e fazer piadinha de mau gosto, você pode perder clientes por causa disso. Então entenda algo, você precisa ter clareza de todas as suas ações, todas, para conseguir pontuar o que está ajudando ou o que está atrapalhando. Agora saiba, não tem nada que é neutro. Se não ajuda, atrapalha. Se não está ajudando a vender mais, vai ajudar a vender menos. Deu para entender? Oh Deus, que o Senhor te dê graça para entender tudo isso. Lembrando que é só uma degustação. Imagine que em cada ponto desse nós vamos ter muito mais tempo, ponto por ponto, e eu te ensinando, a gente incluindo isso no planejamento e depois na imersão, a sua equipe ouvindo tudo isso com riqueza de detalhes. Acredite, vai provocar uma revolução nos seus resultados. Não é à toa que eu dei o nome para a consultoria de revolução nos negócios, porque vai virar uma loucura. Você vai vender como nunca antes, vai faturar como nunca antes, vai prosperar como nunca antes, vai abençoar vidas como nunca antes, e eu estou afirmando para você, nada mais será como antes. Amém? Será que realmente você crê nisso? Oh Deus, será que vocês estão crendo nisso do mesmo jeito que eu creio? Se crê, escreve aqui nos comentários. Fala aqui para mim, pelo amor de Deus. Fala que eu creio. Nada mais será como antes. Aleluia. Escreve aqui, nada mais será como antes. Vamos, faz isso, pelo amor de Deus. Outra coisa, eu já vou caminhar para o final. Senão eu vou entregar muito do ouro aqui para você. Agora que eu vi, rapaz, tá doido. Eu fiz uma apresentação grande demais, muito conteúdo. Eu vou deixar mais coisa para consultoria. Já estou entregando coisa demais. Mas eu vou pular aqui, eu vou dar um salto, eu vou para o último ponto. Eu estou em dúvida aqui, falo ou não falo? Eu acho que eu vou deixar para a consultoria. Eu vou. Eu já entreguei coisa demais. Ixi, estão interfonando de novo aqui, meu Deus do céu. Felipe! Oi. Mais uma vez, atende ali, por favor, e deixa a porta do seu quarto aberta. Não é fácil não a vida. Então eu acho que eu não vou falar mais nada não. Eu acho que eu já entreguei demais. Ixi. Só com isso que você já ouviu hoje aqui, você já vai viver uma transformação dos seus resultados. Imagina daqui para frente. Então não vou falar mais nada não. Agora vai ser lá dentro da consultoria. Vou finalizar essa live. Vou finalizar porque já que é uma degustação, eu quero deixar você com gostinho de quero mais. Então feche seus olhos, vamos orar. Se você não fez sua inscrição ainda, corre lá, rafaelalmeidaplay.com, faz a sua inscrição. Pelo amor de Deus, não fica de fora disso não. Você vai viver essa revolução nas finanças, nos resultados, nas vendas, nos negócios. Você vai ver você, quem você ama, sendo radicalmente impactado por tudo que Deus vai fazer na sua vida. Eu estou só te dando a degustação, imagina a quantidade de riqueza. E aqui é uma live, né? Estou só te dando aqui. Não, lá na consultoria você vai ter material, você vai ter o arquivo, você vai ter tarefas, você vai ter questionário, você vai ter material de apoio. Ixi, isso daí vai virar uma apostila poderosa. Então feche seus olhos, vamos orar. Eu não tenho dúvida que Deus vai revolucionar suas vendas. O pouco que você aprendeu aqui hoje já vai gerar um resultado extraordinário, amém? Papai, no nome de Jesus, estou feliz porque eu estou acreditando, dia após dia, live após live, que cada um desses irmãos estão aqui ativados,
motivados a viverem essa revolução, essa transformação que o Senhor quer fazer na vida de cada um deles. A minha oração, o meu encargo é que nenhum realmente fique de fora desse mover, que eles tenham discernido o tempo e o modo, e que eles consigam visualizar que o Senhor realmente decidiu mudar, transformar, abalar aquilo que é abalável, para poder construir algo muito mais poderoso, imponente, duradouro, que vai, como eu disse, muitas vezes ecoar pela eternidade. Que o Senhor dê fé, dê clareza para esses irmãos, em nome de Jesus. Amém? É o seguinte, amanhã 2 lives, as 2 últimas. De manhã é a mais importante da série Expandindo a Visão, porque nós vamos falar de herança. Você não pode perder, você tem que ter clareza disso. Para você, Deus preparou o terreno de todas as lives até aqui, para que amanhã você consiga acessar a herança. Você chegou no ponto de maturidade para isso. E à noite, a última live, a última parte da degustação, Revolução nos Negócios. Pelo amor de Deus, não fica de fora desse mover não. Se você não fez a inscrição ainda, corre lá agora. Porque eu nem sei como que tá, vou consultar minha equipe, porque provavelmente está para acabar. Então corre lá, rafaelalmeidaplay.com. Estou te esperando na turma. Deus te abençoe. Até amanhã. Fica na paz, queridos.